Nem todo mundo sabe, mas no meu trabalho como pesquisador dentro da minha área de estudo no doutorado, eu trabalho com um processo inferencial, ou seja, como é que você conclui aquilo que você conclui com base nas informações de entrada, naquilo que você lê. E aí eu tenho muitas pesquisas voltadas para fake news, isso mesmo, aquelas notícias falsas que costumam publicar para ludibriar as pessoas. O que eu resolvi fazer? Trazer um pouquinho dessas informações para que vocês também consigam criar um filtro para que vocês possam blindar a mente contra essas informações falsas. O que eu vou ensinar aqui para você, basicamente é algo relativamente simples. Ou seja, eu vou explicar como é que você desconfia de uma notícia, tá? Desconfia de uma matéria com a possibilidade de ser algo falso. Então vamos lá. Quando você bater o olho, você vai perceber que fake news, as notícias fantasiosas, costumam ter uma redação sensacionalista. Sempre é uma chamada dizendo que é algo revolucionário, é algo fantástico, é algo sensacional, é algo que não querem que você saiba, é alguma coisa que havia sido escondida até então, certo? Então, primeira coisa, já bato o olho nisso aqui, tá? Segundo lugar, erros de grafia. É muito comum que a pessoa que trabalha com esse tipo de redação tenha uma redação deficiente. Então, observe muito bem a concordância, a forma como as palavras estão escritas ali, né, a grafia, porque muito provavelmente você vai encontrar algum errinho ali no meio. E isso já pode fazer você desconfiar, pelo menos, e pesquisar mais sobre o assunto. Apelo para o misterioso. Sabe aquilo que eu falei para você? É sempre algo que não querem que você saiba, algo que estava escondido. E aí, muito provavelmente, vão falar que aquilo é um segredo, que aquilo é um plano, que aquilo é alguma coisa fantástica. Então, quando você ler esse tipo de notícia, vá pesquisar um pouquinho mais sobre quem escreveu por quê, está associado a quem, a quais correntes essa pessoa pertence, ou se essa pessoa é real, se não é um pseudônimo que está ali, certo? E fonte desconhecida. Como assim fonte desconhecida, Pablo? Eventualmente, para dar mais credibilidade, mais veracidade, mais fidedignidade para uma notícia falsa, o redator da notícia falsa utiliza termos que são vagos para indicar uma fonte desconhecida. Então, em vez de ele falar para você qual é o jornal ou qual é o estudo que publicou determinado resultado, ele fala assim: estudo gigantesco, estudo de uma pessoa importante, certo? Profissional de determinada área. Então, em vez de ele falar quem é o profissional, ele fala assim: médico diz isso, investigador diz aquilo, certo? Depois você precisa ler a matéria e ver se esse médico existe, se ele tem um CRM, qual é a especialidade, se esse investigador existe, no que ele trabalha, se esse pesquisador que está indicado lá é um pesquisador cuja reputação é uma reputação de respeito dentro da ciência, se não é um malucão, tá? Esse tipo de investigação, esse tipo de trabalho consegue fazer você se blindar para simplesmente não compartilhar informações de uma forma sem critério, de uma forma desconhecida. Por quê? Toda essa redação aqui tem um objetivo: despertar em você uma revolta ou despertar em você um sentimento de anuência, tá? Aquilo que está publicado e gerar o compartilhamento, ainda que você não leia. Vamos lá, eu quero propor aqui uma reflexão. Quantas vezes você já publicou ou você já compartilhou alguma informação sem ter lido? Quantas vezes você foi simplesmente lá e clicou no botão compartilhar sem ter lido o conteúdo da matéria? E se dentro daquela matéria, sei lá, no meio tivesse uma piada, uma receita de miojo, tá? Para tirar a onda de quem compartilhou. E se lá no meio a pessoa estivesse dizendo exatamente o contrário do que o título diria? Pois é, isso não é uma coisa maluca? Isso significa que hoje as pessoas perderam a capacidade de ler
e muitas perderam a capacidade de interpretar aquilo que tem ali. Elas compartilham por conveniência para reforçar crenças que já têm. Muito cuidado, porque isso pode revelar uma fraqueza avaliativa ou investigativa, tá? Então, essa aqui é uma das formas de você combater esse mal que hoje é terrível, tá? Terrível dentro do nosso país, dentro do mundo, na verdade, fake news. Olha, vamos fazer o seguinte, se você já recebeu alguma notícia falsa ou já identificou alguma coisa dessa forma, manda para mim, porque eu vou começar a analisar esses elementos que eu estou colocando aqui para desvendar algumas dessas notícias e para que você entenda como desviar delas. Um grande abraço, até a próxima! Força, guerreiro!